Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. O assunto de hoje é o mercado de transferências, as principais contratações do futebol brasileiro até aqui. Estamos naquela fase onde muitos gostam e rola notícia a todo momento de transferência que pode acontecer ou não. A janela já abriu faz algum tempinho já. Já tivemos várias transferências confirmadas desde antes da abertura da janela, desde os últimos dias. Estou gravando esse vídeo na terça-feira à noite, então até eu soltar ele pode ter evitado mais alguma contratação aí anunciada, oficial, ou um grande rumor, né, em questão. Mas vamos lá, vamos falar um pouco mais sobre as contratações que já estão certas e alguns, inclusive, já entrando em campo e fazendo até diferença em seus times. Então, eu peço para você deixar o seu like aqui e me seguir para mais conteúdos e também se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Então, bora lá, começando com a camisa desse aqui, né, do Vasco da Gama, que trouxe uma das grandes contratações do futebol brasileiro, não só nessa temporada, mas nos últimos anos, que é o Felipe Coutinho, voltando ao seu clube de coração. Né, o Coutinho que vem numa fase daquela cada vez mais em baixa, né? Foi parar lá no Catar, o Aston Villa não acabou não tendo o sucesso que se esperava. Eu acho que faz bem para ele voltar ao Vasco, um lugar onde ele é muito querido, onde ele é muito amado, com revelação do clube, e talvez ele consiga recuperar muito mais, um pouco mais um nível. Não o Coutinho do auge, do Liverpool, etc., mas um nível muito mais honesto, né? Porque ele também não é esse jogador que a carreira dele se tornou, né? Essa queda toda, eu acho que ele pode ser o cara a ser um diferencial importante para o Vasco ter um 2024 bem mais seguro. Eu nem falo só não um time de participa na tabela, mas só por tudo que é o Vasco nos últimos anos, só de conseguir se manter numa zona segura da tabela, eu já acho que seria ótimo. Além disso, o Vasco também trouxe no bonde, né, no pacote Coutinho, teve que trazer também o Alex Teixeira de volta e o Souza. Esse já eu não tenho grande expectativa nenhuma. O Alex Teixeira já esteve recentemente no Vasco, também não deixou grandes saudades. O Souza já numa idade bem mais avançada. São duas apostas, dois caras experientes, podem ser importantes, questão de ambiente, etc. Mas, tecnicamente, a grande esperança da contratação do Vasco é o Coutinho. E fico curioso de poder ver ele mais no futebol brasileiro. Eu sou corintiano, então, uma época ele foi especulado no Corinthians, teria sido legal ver ele com a camisa do Corinthians, claro. É um grande personagem, né, pro Brasileirão. Um Brasileirão cada vez mais cheio de grandes personagens. Não tem que falar como a temporada de cena, especialmente, o pessoal tá cada vez mais criativos na aleatoriedade dos reforços. Isso é legal, isso dá um tempero a mais para a competição. Acho que o sucesso do Bolasie no Criciúma também acabou sendo algo legal nesse sucesso rápido dele com desempenho. Por exemplo, o Catarinense foi atrás de Joe Campbell, jogador da seleção da Costa Rica. Tudo bem que foram só pelo nome mesmo, pelo desempenho dele recente. Rapaz, a gente tem o Grêmio indo atrás agora do Bright White, aquele ex-Barcelona, jogou em vários times até da Espanha, uma aposta para ataque também. E falando sobre outra grande contratação, para mim essa é a maior mesmo, a janela, conta toda a história do jogador, etc. Thiago Silva no Fluminense, ele voltando para o onde foi revelado, para finalizar mais sua carreira, para o seu último clube. É muito legal ter na volta dele, já não volta com o torcedor Fluminense de expectativa de anos. Uma pena o momento que ele chega no clube, né? O time brigando contra o rebaixamento, muito mal, e ele chega para talvez ser o grande reforço do Fluminense. Um nome que consiga dar um pouco mais de segurança ali para a zaga, porque desde a saída do Nino, o Fluminense sente falta demais de ter um zagueiro mais confiável. Claro que o Thiago Silva, pela idade avançada, não vai ter condições de jogar sempre, vai ter que ter um cuidado especial com a parte física dele, por mais que ele seja um cara que cuida-se muito bem. Mas ele é um dos reforços mais fundamentais com o time, algum time, né, uma das contratações mais fundamentais feitas para algum time nessa janela, porque o Fluminense precisava muito de um zagueiro e ele chega para isso, para ser não só a referência técnica, como também a liderança, a identificação com o torcedor, o fato de ser torcedor do clube, mesmo durante toda a carreira na Europa, sempre deixou bem claro o amor que ele tinha pelo Fluminense, assistindo jogos, etc. E pode ser um líder, né, dessa arrancada do Fluminense para deixar esse risco de rebaixamento para trás e vai passar muito pelo Thiago Silva bem. Na reta final do Chelsea, apesar de não ter sido titular nessa reta final da temporada, a passagem dele no Chelsea foi muito boa, né? Ter conquistado a Champions, ter conquistado um respeito ainda maior que ele já tinha dentro do futebol, ter mostrado ainda um alto nível depois do PSG, ficou meio escondido. Na França a gente perdeu muito do Thiago Silva, que é um dos grandes zagueiros do futebol, não só brasileiro, futebol mundial neste século. A verdade é essa, um nível que ele mostrou Milan, PSG, Chelsea, a longevidade dele é algo fora do comum. Continuando também, um time que movimentou bastante o mercado da transferência, continuando no Rio de Janeiro, eu falo do Botafogo, né? Pô, o Textor tá jorrando dinheiro, não quer nem saber. O Thiago Almada, a maior contratação da história do futebol brasileiro. Tudo bem que ele vai pro Lyon, mas, pô, é um cara que tecnicamente
É que a pena é que ele vai para as Olimpíadas, né? Vai ter, o torcedor do Botafogo vai torcer mais que nunca contra a campanha da Argentina em Paris, mas é um cara que tecnicamente pode fazer uma grande diferença para ajudar esse Botafogo aí nas competições. Botafogo que é líder do Brasileirão no momento que estou gravando esse vídeo, tá vivo na Libertadores, Copa do Brasil. O Almada é um talento enorme, surgiu na Argentina com muita expectativa, até uma pena ele ter ido para a MLS nesse sentido. Era um cara que se esperava que batesse em Europa, batesse times importantes da Europa. É campeão do mundo, né? Pouca gente se lembra, mas ele estava no elenco da Argentina, não inicialmente, mas acabou entrando pelos cortes. E é um jogador de muita qualidade. Vamos ver também questão de comprometimento, já que ele já está com a transferência acertada por Lyon depois. Mas é um cara que, se tiver afim, pode ser aquela peça que faltava para o Botafogo ganhar, voltar a conquistar um grande título. Além disso, uma outra contratação que eu gostei bastante de Botafogo foi o Alan. Ele é experiente e tudo mais, traz essa experiência, essa liderança. É um cara que jogou muito tempo na Europa, jogou muito bem no Napoli, teve alguns bons momentos no Everton. Pode ser uma ótima opção ali para o meio campo, jogar como volante, seja o lado do Gregory, Tietê, Marlon Freitas. Qual foi a ideia do outro Jorge? É um cara que vai ser muito útil, eu acredito ainda, apesar de ter passado os últimos tempos no mundo árabe. Indo agora para São Paulo, né, já que terminamos esse tópico do Rio, o Flamengo até que não fez nenhuma grande contratação, nenhuma contratação ainda. Indo para São Paulo, temos que falar do Palmeiras também, um time movimentando bastante no mercado de transferências e com duas baita contratações, tanto o Felipe Anderson quanto o Maurício. O Maurício mostra um poder financeiro também, você tirar de um jogador meio campista mais promissores, assim, se você pegar abaixo de 25 anos mais ou menos, poucos nomes estão hoje preeminentes como o Maurício, que mostrou um ótimo desempenho no Inter, é um bom jogador com potencial de crescer ainda mais dentro do futebol brasileiro. Você desfalca em tese, quando ele foi contratado, era um potencial adversário no Inter, então estava numa situação melhor que está agora. Mas é uma baita contratação, também mostra o poder do Palmeiras no mercado, e o Felipe Anderson também, mostra também o poder do projeto. O Felipe Anderson é um cara que fez boa temporada na Lazio, é um cara que tinha mercado no futebol europeu, ele poderia ficar em times bons, né? Times que disputam competições europeias na Europa, muito tempo de Lazio, construiu uma bela história lá. É um cara que poderia ir lá, mas escolheu vir Palmeiras, escolheu vir também pelo projeto, pelo que o Palmeiras oferece. É, Teve a grande perda do Ento, que sim, é uma grande perda, mas o Felipe Anderson e o Maurício são contratações de muito respeito, e eu acho que o Felipe Anderson tem totais condições de ser esse cara do time, né, de assumir esse posto de o cara do time, o cara referência, grande referência técnica. Tudo bem que talvez tenha outros grandes jogadores, mas o nível do Felipe Anderson, se ele conseguir repetir muito do que fez na Lazio, olha, tem tudo para ser talvez uma das grandes contratações de futebol brasileiro dos últimos anos, em questão de desempenho mesmo. E o São Paulo, certinho aí com o Marcos Antônio, dando um chapéu no Flamengo. Eu lembro dele no Shakhtar eu gostava muito dele. Fazer uma dupla ali com o Maicon, que tá no Corinthians lesionado, que era muito boa, né? O time treinado pelo Deserto, um time bem gostoso de ver jogar. Eu imaginei que ele ia crescer mais, jogando de base de seleção brasileira, etc. Acabou que a carreira dele não conseguiu prosseguir como se esperava. Tem que ver qual vai ser esse Marco Antônio que vai vir. A lesão do Alisson faz com que a coloração dele tenha uma importância ainda maior dentro do São Paulo. Se conseguir repetir o nível que fez ele esse jogador de base, seleção, um nível algo mais próximo do no Shakhtar, tem tudo para ser uma boa contratação. Mas é uma aposta, bem válida, né? Vamos ver qual versão do Marcos Antônio está vindo. Continuando no futebol paulista, hora de falar do outro clube da Série A, o Corinthians, o meu timão, que até aqui fez 4 contratações, né? O Charles agora oficializado agora. Mas 3 contratações e as 3 já iniciando, dando impacto positivo. O Hugo Neneca é uma aposta válida, um goleiro que surgiu com muito potencial, acabou meio que se perdendo ali, umas más atuações, questões de extracampo, mas parece estar com a cabeça mais no lugar. E ele com a cabeça mais no lugar tem um ótimo potencial para ser um bom goleiro a nível do futebol brasileiro. E o começo dele no Corinthians é bom, tanto no jogo contra o Criciúma contra o Bahia, sendo importante e decisivo para 2 vitórias do Corinthians. O André Ramalho, um zagueiro experiente, que vem de boas temporadas pelo PSB, peça importante num time que foi campeão holandês de maneira espetacular, ótima boa campanha em Champions, um cara de muita experiência, de boa qualidade de saída, fez uma estreia contra o Bahia sensacional, a primeira impressão, ó, maravilhoso, um cara também de liderança, que é o que falta nesse Corinthians, novas lideranças. E o Alex Santana, que é a mais aposta, né, um jogador que estava ele escanteado no Atlético Paranaense, e os 2 primeiros jogos dele também bom, dando um poder de combate para o meio campo muito interessante. Pode ser uma contratação bem boa para o Corinthians. E pode ser uma boa peça de elenco também, é o que falta para o Corinthians. A gente tem no Grêmio, além do Plant White confirmado, você teve 2 apostas jovens sul-americanas. O Arezzo é um jogador que surgiu com muita expectativa no futebol uruguai, mas até que não conseguiu deslanchar o comando de ataque. E também o chileno Aravena, que é um jogador também que tem boas expectativas do futebol chileno. Teve também o Monsalve, colombiano.
Então são apostas do Grêmio para tentar subir o nível do time e ajudar a equipe também a reagir na temporada. Corinthians, Grêmio, Fluminense são três times que precisam bastante mesmo movimentar o mercado, até pela fase ruim deles. Indo para Minas Gerais, você tem o Atlético Mineiro contratando o Lianco, a zaga, além do Júnior Alonso, reforçando o sistema defensivo. O Lianco já está sendo especulado no futebol brasileiro faz algum tempo, né? Pô, foi especulado no Corinthians, no Vasco, acabou indo para o Atlético Mineiro mesmo. É um cara que teve alguns bons momentos no futebol europeu, né? Talvez se esperava até mais em alguns momentos, mas tanto no Southampton quanto no Torino, eu lembro que ele chegou a ter bons desempenhos. Só não conseguiu ter constância de fato nisso. Mas ele teve alguns momentos. Pode ser um bom zagueiro, pode se tornar um titular importante nessa zaga do Atlético. E o Júnior Alonso é um cara que o torcedor do Atlético conhece há muito tempo, né? A passagem número 500 dele pelo Galo. E falando de jogador do Galo, a contratação do Bernard é muito legal, né? Pô, a verdade é essa. Mais um personagem legal, né? Um cara com muita identificação do torcedor do Atlético, uma peça importantíssima no título da Libertadores 2013, voltando ao clube, e ele fez uma ótima temporada no Campeonato Grego, nos destaques individuais da competição, então é um jogador que não vem totalmente custado, não está no auge técnico, já teve um momento melhor, mas eu acho que um reforço bem legal para o setor ofensivo do Galo. Já tem Scarpa, Paulinho, Hulk, e agora Bernard. Ver como o Milito vai montar esse ataque, mas boas peças não faltam, né? E no Cruzeiro, né? Fechar o Cruzeiro, que também está movimentando bastante o mercado. A mudança de dono da SAF, investindo bastante. A contratação do Cássio, um marco importante, né? Para mostrar o poder, se tirar um grande ídolo, mesmo não na sua melhor fase, um ídolo de um dos maiores clubes do país. Então isso mostra também o poder do novo projeto do Cruzeiro, o poder de investimento e também o valor investido, né? Aí eu cito aqui três contratações, o peso do valor e também o peso do nível. Isso vai trazer para o time o Caio Jorge, revelação no Santos, jogo de potencial. Não estourou como se esperava na Europa, mas o Cruzeiro investiu pesado nele e pode ser uma boa alternativa de ataque. O Seabra e você tem, para mim, duas ótimas contratações no meio de campo. Independente de falar de valores, mas o Matheus Henrique é um cara que já mostrou ter ótimo nível de futebol brasileiro, o cara que jogou seleções de base, teve bons momentos no Grêmio. No Sassuolo, que acabou sendo rebaixado o time, mas ele teve alguns momentos interessantes, não foi titular mal, não. E você tem o Wallace. O Wallace, assim, para mim, é uma baita contratação. Um cara que já foi muito especulado no futebol brasileiro, principalmente no Flamengo. E capacidade defensiva, de posição física no meio, tem qualidade para jogar. É um cara que vinha bem na Udinese, então é uma contratação que mostra também bastante poder do Cruzeiro, poder financeiro mesmo nesse novo mercado. Acho que ele, o Wallace e o Matheus Henrique, especialmente, são dois caras que chegam a subir o nível desse meio campo. Eu tenho mais contratações, mas esses três jogadores, esses quatro, né? Jorge, Wallace, Matheus Henrique e Cássio, para mim, as grandes contratações do Cruzeiro que mostram, né, esse salto de poder do clube no mercado e esse salto que a nova direção quer dar também dentro de campo. Mas é isso, pessoal. Já passando uma passada aí nas contratações que anunciadas até aqui. Você tem, por exemplo, o Red Bull Bragantino pagando uma cara por conta de tirar o John John do Palmeiras, também uma aposta, podendo trazer o Matheus Gonçalves do Flamengo. Você tem. Isso que eu não falei de saídas, né? Estou falando só de chegadas também. Mas o mercado brasileiro bastante movimentado, ainda tem mais período, vai ter mais contratações. E talvez eu tenha que atualizar esse vídeo em algum momento, quando acabar a janela. Mas é isso, pessoal. Quero saber de vocês. Deixem nos comentários quais foram as contratações que você mais ficou impressionado, que você acha que vão render melhor, etc. Se seu time, se você está feliz ou não com as contratações do seu time. O espaço é livre para comentários. Muito obrigado por você que veio até o final. Deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e dê aquela força divulgando esse vídeo para seus amigos também. É isso, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.